Bem, estamos começando mais um programa em destaque, agora de volta aqui aos nossos estúdios, depois de uma longa temporada em São Paulo, produzindo diversos materiais, participando de feiras nacionais e internacionais de negócios e mostrando para você, no nosso programa em destaque, várias oportunidades de negócio. E nesse nosso retorno aos nossos estúdios da TV Serra Verde aqui no Rio de Janeiro, eu hoje estou com um convidado muito especial, que é o Luciano Lopes. O Luciano Lopes é terapeuta holístico, é massoterapeuta e, além de tudo, coordena e administra o Instituto Luciano Lopes, que é um instituto maravilhoso no Rio de Janeiro. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre faço ressalvas. Cuidado, muito cuidado na escolha do seu terapeuta, de quem vai cuidar do seu corpo e do seu bem-estar. Porque tem muita gente por aí que tem péssima formação, que não é bom mesmo e que com certeza eu não indicaria. E portanto está aqui hoje conosco o Luciano, uma pessoa que eu indico e indico mesmo, devido à qualidade do trabalho que tem, que eu venho acompanhando há 2 anos, via Orkut e via nossos amigos em comum. E o Luciano tem uma característica muito espetacular, assim, muito interessante. E quando eu digo aí que é espetacular, é porque é o único terapeuta que conseguiu ir 2 anos seguidos para a Ilha de Caras. Vocês que acompanham a revista Caras devem ver a imagem dele aí o tempo inteiro, porque ele já está, além de competente, se transformando num profissional extremamente famoso e que cuida das estrelas aqui do Rio de Janeiro. E só cuida das estrelas realmente devido à competência e ao carisma que tem. Obrigado por ter vindo aos nossos estúdios, é um prazer estar te recebendo. Eu que agradeço, Fernando Baltazar. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer muito grande poder estar participando do programa em destaque. Muito obrigado. Eu não posso deixar de te perguntar. Eu sei que você é administrador, que você tem pós-graduação em administração. E como que surgiu esse seu interesse pelas terapias holísticas? Na verdade, eu sempre trabalhei na área administrativa. E eu comecei a fazer alguns cursos, mas sem compromisso nenhum. Só com o objetivo mesmo de ter um pequeno conhecimento da área, né, holística, né, das terapias corporais. E num determinado período da minha vida, meu pai não estava muito bem de saúde, aí eu procurei o shiatsu, mas para aplicar em casa, né, como algo, né, meio que particular mesmo, somente para os meus pais. E conheci a técnica, me apaixonei pela técnica e decidi, de repente, entrar, né, nessa área de terapias corporais. Abandonei a administração, entre aspas, né, porque continuo ainda administrando o próprio instituto, mas foi com esse objetivo, né, familiar. Né, me envolvi com a técnica, depois cursei massoterapia, drenagem linfática e realmente, né, decidi que esse era o caminho, né, como se fosse um sinal, esse é o caminho. E o mais engraçado é isso, é que na vida das pessoas os sinais são muito claros, né? Eu conheço vários terapeutas que começaram a sua vida enquanto terapeutas exatamente por um movimento familiar, uma necessidade de ajudar alguém que se gosta muito, alguém que se estima muito. E aí você entrou na área das terapias. Quantas formações você tem hoje? Que técnicas você utiliza? Eu trabalho com algumas técnicas, como a auriculoterapia, tem a drenagem linfática, que eu utilizo no pós-operatório, que muitos acabam confundindo a drenagem com uma massagem modeladora. Até o próprio mercado vende a drenagem como algo que vai emagrecer. Mas a drenagem é para pós-operatório, pessoas que fizeram lipo, né, lipoaspiração, retenção de líquido. Também trabalho com a técnica ayurvédica, que é massagem relaxante, terapêutica, não só para relaxamento corporal, como também para alívio de dores. Então a gente trabalha na seção coluna, lombar, a má circulação, né, inchaço nas pernas, prisão de ventre, torcicolo, enfim, voltado para a área terapêutica e relaxante. Vamos lá, o pessoal não entende, tem muita gente que está aí que não conhece. Você fala assim, auriculoterapia, eu sei o que é, você sabe, mas o nosso telespectador pode não saber. Quando se trabalha a auriculoterapia,
Explica um pouco mais o que é, porque você trabalha no pavilhão auricular, mas como é esse trabalho? Correto. É como se fosse o corpo humano, né? A orelha fosse o desenho de um feto, onde tem a cabeça, né? Então, cada ponto corresponde a uma área do corpo. Então, você pode trabalhar desde estômago, problema de fígado, intestino, com pontos através da orelha. Não só a auriculoterapia, como também a reflexologia podal, né? Que são pontos reflexos, né? Que são concentrados, né? Na área do pé, na parte plantar, né, que é Eu ia terapia. falar a área palmar. É, a Mas da é a mão mesma palmar, coisa, tem. acaba dando a mesma. E o Isso. grande barato do Luciano é o seguinte, ele é uma pessoa que se especializa mesmo e que tem um conhecimento, a gente conversou muito antes desse nosso programa, e ele realmente busca o aprofundamento nessas técnicas. E a gente, nessa conversa que a gente teve informal antes do programa, ele estava comentando uma coisa que é impossível hoje fazer uma sessão utilizando apenas uma técnica. Porque você acaba, através de todo o conhecimento multidisciplinar que você tem, acaba misturando um pouco dessas técnicas todas, tentando descobrir qual o melhor caminho para o bem-estar do seu cliente, paciente, não é isso? Correto. É porque cada ser humano, né, tem uma forma diferente para realizar um trabalho, né? De repente, o que pode funcionar, né, o que pode colaborar com um cliente, às vezes não colabora com o outro. Então, é muito importante esse mix. Então, às vezes, em uma sessão, eu trabalho um pouco do shiatsu, né? Shi significa dedo, atsu, pressão, que seria uma pressão com os polegares em alguns pontos, que são chamados de meridianos. E tem a massagem sueca, que é muito deslizamento, amassamento, e realmente alivia a dor, né, no caso corporal, porque o corpo libera uma substância chamada endorfina. O que isso significa? É como se fosse um hormônio, um analgésico. Você começa a friccionar uma determinada região e dá aquela sensação de alívio. Então é sempre interessante fazer essa mistura, né, o mix de técnicas também em uma sessão de terapia corporal. Porque a gente vê muito, Luciano, as pessoas saem dos consultórios dos seus terapeutas, depois de receberem uma massagem, esse mix de massagens que é o que vai favorecer mais esse cliente, esse paciente, ele também sai com aqueles pontinhos na orelha, aqueles mini esparadrapozinhos e tal, e aí você já sabe, ele fez a Com terapia. auriculoterapia. Me fala da aurícula. Você vai trabalhar a orelha, o pavilhão auricular do seu paciente, com pressões no momento do trabalho e depois deixa aqueles esparadrapozinhos que são com semente de mostarda, ponto de ouro, ponto de Isso. prata. Por que deixa? É para deixar a marca registrada de que fez terapia? Óbvio que não, mas por que Isso, deixa? apesar que tem dois tipos de trabalhos na auriculoterapia, né? Que existem vários tipos. Tem com agulha, né? Onde você pode trabalhar com agulha, sendo que com agulha você vai manipular aqueles pontos, né? E retira, o cliente vai para casa. Muitos não gostam da agulha, então a gente coloca pontos de mostarda, é claro, e de vez em quando é bom poder manipular aquela região, né, com o objetivo de trabalhar o ponto correspondente, se for coluna, lombar, enfim, então é necessário, porque não é que não faça o efeito, tem efeito, mas é um efeito um pouco, não é tão rápido, tão imediato quanto a agulha. Então é muito importante manter as sementes e de vez em quando pressionar, manipular aqueles pontos também. E existe a diferença que você indica para pressão. Pressão mais profunda e mais intensa é para sedação. Isso. Pressão alternada é uma pressão para tonificação. Então, dependendo do tipo de órgão e do Isso. caso do paciente, você vai indicar sedação, tonificação ou harmonização, é isso? Correto, perfeito. É sempre de acordo com cada característica, né, com cada sintoma. Então você pode tanto sedar, tonificar, e muitos procuram apenas para poder harmonizar. Na verdade, seria o equilíbrio do corpo, né? Você vai fazer uma harmonização. Então, realmente, tem essa divisão. Você pode tanto sedar quanto tonificar em uma sessão. O que significa? Quem faz um trabalho de auriculoterapia, né, o paciente, quem está recebendo, acaba tendo que ser um agente posterior, trabalhando no seu próprio benefício, através da orientação de um bom terapeuta. E bom terapeuta tem aqui conosco, que é o Luciano, e no próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre os cursos que ele ministra e o instituto que ele administra.